Okay, let's go. Meninas, sabe aquele look que te faz sentir poderosa? Na Ed Modas você encontra tendências, conforto, preço que cabe no seu bolso. Do casual ao elegante, monte seu estilo com exclusividades. E também trabalhamos com grande variedade de plus size. Ficamos localizados na Rua Campestre, 7 de Abril, e também na Rua Ernestina de Matos, 3 Pontes. Paz do Senhor, povo de Deus, tudo bem com vocês? Estamos aqui mais uma segunda-feira. Sim, mais uma segunda-feira, iniciando o nosso podcast Conectados com Cristo, o programa que te conecta ao Evangelho. Vamos lá? Segundou com S de salvação. Eu quero deixar algo para o teu coração que se encontra lá em Jó, capítulo 5, no versículo 18, que diz assim: porque ele fez a chaga e ele mesmo a liga. Ele fere e as suas mãos curam. Aí algumas versões vai dizer porque é aquele que abriu a ferida, ele mesmo a atará. Eu quero te dizer uma coisa, que nada foge do controle de Deus. Talvez você esteja passando um processo duro, terrível. E eu quero te dizer que Deus confia em você, porque quando nós olhamos o contexto dessa história e desse personagem, Satanás vai até o céu para apontar a vida de Jó. Deus, já sabendo disso, vai declarar para Satanás quem é Jó. Deus vai dar testemunho de Jó. Deus já sabia o coração do nosso adversário. Deus conhece o nosso adversário. E ele também conhece o teu coração. Não murmures. Não reclame. Somente adore o Deus que permitiu você estar nessa situação. Porque ele tem resposta para esse processo. Não pare agora. Não baixe a guarda. Confia que aquele que permitiu a ferida abrir é o mesmo Deus que já está fechando. Se você crê, receba o teu milagre nessa noite. Amém? Eu quero aqui externar minha gratidão a essa mulher que está comigo, pastora, escritora, apacentadora, mãe, filha, esposa. Está conosco a nossa pastora Glauci Ramos. E eu quero iniciar perguntando: quem é Glauci Ramos? Boa noite, é um prazer estar aqui fazendo parte, né, desse projeto Conectados com Cristo. E quem é Glauci? Glauci é fruto de oração de uma mulher de Deus que orou, acreditou no meu chamado e por conta da oração, da determinação dela, eu estou aqui. Mulher de Deus, como você falou, pastora, mãe, um dia eu fui filha, né, hoje eu sou filha do Pai, do nosso Deus, né, e avó, apacentadora e uma mulher do qual o Senhor tem colocado no meu coração uma força para prosseguir imensa. Glória a Deus. Glória a Jesus. Eh, como foi? Você nos relatou que você não nasceu no berço evangélico. Como foi conhecer Jesus? Em que parte da sua vida você conhece Jesus? Então, eu não nasci no berço evangélico, eh, a minha família veio, eh, da Umbanda, meus avós frequentavam, então nisso os filhos deles começaram a frequentar, assim como a minha mãe, e buscaram refúgio ali, né, e Uhum. eu, a criança, tinha que acompanhá-los, né, e chegou uma certa fase na vida da minha mãe
de que ela viu que as coisas não mudavam, né, dentro da situação que ela vivia, então ela, decidiu buscar Cristo. E nisso ela decidiu buscar Cristo e minhas tias, a minha avó, e começaram também a buscar outros rumos, nesse caso foi Cristo, e ali aceitaram Jesus e começou a caminhada, né, eu já estava da adolescência para a juventude, e também aceitei Jesus e comecei a minha jornada cristã. Então o chamado veio muito cedo na minha vida, que ainda com 17 para 18 anos, ali eu já me batizei, o Senhor já me chamou para uma grande obra, onde eu liderei jovens, logo após entrei para o círculo de oração, e assim estou até hoje. Assim eu conheci Jesus, Glória a Deus. Ainda muito cedo, ainda muito muito cedo. nova, começou a sua caminhada e o seu ministério. Sim, bem cedo. Hoje, e aí você como foi aconteceu hoje de você pastorear? Como Então, eh, alguns anos atrás, eu fiz parte, né, do Campo de Madureira há muitos anos. Ali eu fui obreira, dirigente de trabalho de oração, de libertação, e sempre Deus usa vasos, né. é, Eis que tem uma obra contigo, tem um cajado, eis que tem um povo te esperando, isso há 20 anos atrás. Tem um povo te esperando. E eu sempre, retrucando com Deus: "Eu não quero isso para minha vida. Ser obreira tá bom. Fazer o que eu tenho feito está bom", porque eu sentia prazer naquilo que eu fazia. uhum, Mas Deus sempre usando vasos, Deus sempre levando profetas e prometendo que haveria um povo e que a obra se cumpriria, a promessa se cumpriria. E chegou um tempo da minha vida que eu fui dirigir, junto ao meu esposo, uma congregação dentro da comunidade do Antares. E ainda era o tempo que o tráfico estava lá dentro, sim, em 2017. E ali eu vi verdadeiramente a promessa do Senhor se cumprindo. E eu aceitei essa proposta vinda da parte do Senhor, meu esposo também, porque eu ganhei meu esposo para Jesus, então ele é muito ligado naquilo que eu falo segundo a vontade de Cristo. uhum, Porque quando a gente ganha os nossos para Jesus, fica muito mais fácil de lidar com certas situações. E ele falou: "Se Deus falou contigo e é isso, então vamos embora". Então, ele presbítero, eu missionária, embarcamos nessa, de aceitar o chamado. E ali, mesmo tendo anos e anos de evangélica, foi ali dentro daquela comunidade que eu aprendi a ser crente. Porque foi ali dentro que eu vivi situações que eu nunca pensei de viver. Muitas pessoas eu vou falar algo aqui e pode até se tornar polêmico, mas eu não tenho uhum, problema com isso. uhum, Eu tinha um rótulo de missionária. Muitas missionárias hoje se acomodam numa cadeira e tá tudo certo. Só que foi lá dentro da comunidade que eu aprendi o que é fazer missão. Porque eu sempre tive esse dom de ganhar almas. Isso é ótimo, é maravilhoso. Então eu sempre fiz trabalho de rua, trabalho pelas madrugadas, tirando o povo da rua, levando para centro de recuperação, porque não adianta também só levar um alimento e só levar uma palavra, tem que ter um lugar sim, para abrigar eles, porque nem todos que estão lá estão porque querem. É claro que tem aqueles que querem e uhum. ponto, mas tem aqueles que certas situações Levaram levou a tal situação. Então, se eu estou ali levando a palavra, levando um alimento, eu tenho que ter um lugar aonde possa abrigá-los e dar um suporte. Então, muitas pessoas saíram da rua através de uma equipe glória a que vinha junto Deus. com a gente, porque a gente não faz nada sozinho. É. E dentro do Antares não foi diferente. Ganhamos muitas pessoas para Jesus. E isso é gratificante. E ver a obra do Senhor, se realizando através de nós, vidas sendo libertas, pessoas saindo do vício, saindo, né, da prostituição. Isso ali foi gratificante. E eu vi assim, lá atrás, eu pensava que eu fazia alguma coisa e eu não estava fazendo nada para o Senhor. Na verdade, eu não fazia nada. Porque tem pessoas que se acomodam numa cadeira e pensa que ir aos cultos ao domingo
manter o seu dízimo, dar uma oferta, já é o suficiente. E as obras? A Bíblia diz que a fé sem obra é morta. E ali eu me vi diante de uma missão enorme, grandiosa, e para mim, dirigir uma congregação dentro da comunidade do Antares foi um grande aprendizado, foi um divisor de águas. Eu ver a necessidade do ser humano, que muitas das vezes está desacreditado, e ter alguém na posição de acreditar nele, de estender as mãos e falar assim: não, vem que eu te ajudo e tem jeito para a tua história. Então foi uma obra transformadora. Glória a Deus. É muito interessante o que você falou, sobre esse novo tempo. É uma era em que as pessoas querem ter cargos, mas não querem ter trabalho. Sim, Quando o evangelho não é sobre cargos, é sobre trabalho. Porque o cargo nada mais é um reconhecimento daquilo que você já fez. E quando nós entendemos isso, nós valorizamos o ide, porque a palavra do Senhor vai dizer que Jesus dá uma ordem: ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura, aquele que crê, for batizado será será salvo. salvo. E nós precisamos fazer isso, sair desse nosso comodismo. E foi aí que houve um divisor de água, um Sim. romper dentro do seu ministério. Ter o entendimento do que é verdadeiramente uma alma sedenta. Porque, na verdade, o que nós precisamos, nós não, porque eu não faço parte dessa classe, é sair da zona de conforto. Sim, É sair da zona de conforto. É ter a atitude de ir buscar. Porque tem pessoas que só querem que chegue, mas mas tem não pessoas que querem. não têm força para chegar. Então eu tenho que ir lá e buscar. É, E, na verdade, não são pessoas saradas, são pessoas enfermas. enfermos. Porque a palavra de Deus diz que Jesus ele veio para os enfermos, para os É. doentes. É por isso que Jesus ia lá. Isso aí. Jesus Jesus ele sempre sempre esteve no meio dos desfavorecidos. O Senhor nunca teve prazer de estar em palácios. É. Ele sempre esteve no meio, trazendo por um dito popular da época, para um povo miserável, um povo rejeitado. E quando eu estava fazendo uma grande obra dentro da comunidade, eu vi verdadeiramente o que é vivenciar o amor de Cristo. Vivenciar o amor de Cristo não é eu te abraçar, tu cheirosinha, bonita, com cabelo pranchado. Viver o amor de Cristo é muitas das vezes estar lá dentro da comunidade, ou numa periferia, a pessoa está com o nariz escorrendo, pó, sangrando, e você está com o teu cabelo lindo, pranchadinho, e dá um abraço sem ter medo de você se sujar. Foi isso que eu vivi dentro da comunidade. E aí eu entendi por que o Senhor tinha me chamado. Porque muitas das vezes a gente vai achar que por conta de uma posição você tem que estar em cima de um salto. É bom estar no salto. Tá num salto, tá bem penteada, com uma roupa exuberante, mas para quê? Para servir de modelo? Manequim de altar? E na verdade não foi para isso que o Senhor me chamou. O Senhor chamou para socorrer os necessitados, para estender as mãos e levantar os caídos. Então, eu digo que eu aprendi a ser crente lá dentro, porque foi aonde o Senhor me levou para forjar meu caráter cristão. E foi totalmente necessário para que eu vivo hoje. Porque eu pensava que eu tinha bagagem. E, na verdade, eu não tinha nada. Foi lá que eu aprendi ser verdadeiramente uma missionária, uma adoradora. E eu lembro que quando eu cheguei lá, por a gente servir em igreja grande, servir ao Senhor em igreja grande, você acaba sendo levado como é o ambiente. Então a gente anda no salto, né, se preocupa com a bolsa que você vai. Se você foi com determinada bolsa ontem, hoje você já quer com uma diferente. Se você já foi com um blazer de uma cor, amanhã você já quer ir com outro. Então você acaba se preocupar com a tua imagem. Porque hoje é tudo vai para mídia, é internet, então você quer estar bem. E quando eu cheguei dentro da comunidade do Antares para dirigir uma congregação, eu não tinha uma rasteirinha, eu sempre tive sapato alto, então eu falei assim: "Eu vou ter que começar a comprar umas rasteirinhas, umas sandalinha abaixo". Era difícil eu ir para a igreja de saia jeans? Não ia, é só vestido de tecido, né, alfaiataria. Então eu falei: "Eu vou ter que comprar uns jeans". Isso não estou falando isso para ensoberbecer, não, é
por conta do meio que a gente Sim. acaba se envolvendo. E eu falei: "Eu vou ter que começar a comprar algo mais inferior para me adaptar ao local". E o Senhor falou para mim: "Não faça isso. Ai de ti". Eu falei: "Como é que eu vou evangelizar assim, dentro das bocas? Como que eu vou entrar pelas vielas dessa forma?". Eu sei que algumas pessoas que congregou comigo, pessoas que eu ganhei para Jesus, vai estar vendo e vai poder comprovar tudo que eu estou falando. Então, o Senhor falou para mim: "Não, continua dessa forma". E eu não sabia o propósito. Na nossa vida sempre vai haver um propósito. E ali chegou eu, meu esposo, minha mãe, meus filhos para dirigir a congregação. Pouca gente no primeiro dia, e depois foi começando a chegar e a gente fazia evangelismo, e começou a chegar moças com short bem curtinho, topzinho, e ali aceitar Jesus e falar: "Eu quero ficar". E daqui a pouco a gente começou a formar um grupo de mulheres, e daqui a pouco, da forma que eu chegava com o meu salto, a bolsa de lado, daqui a pouco, no próxima semana, eu estava vendo as meninas chegar dessa forma. E eu falei: "Como assim?". Então, o fato de eu não ter mudado fez com que elas se espelhassem naquele momento, naquilo que elas estavam vendo. Vendo. E acabou trazendo uma valorização interna para cada uma delas. E quando eu vi algumas delas evoluindo e até mesmo abraçando o chamado que elas tinham, porque muitas delas eram afastadas, isso encheu o meu coração de alegria e me deu uma sensação de dever cumprido. Hoje eu vejo algumas delas, né, missionária, diaconisa da casa do Senhor, porque elas se espelharam em alguém que teve algo para oferecer. E se eu tivesse retrocedido naquilo que o Senhor tinha colocado no meu coração, o que era para ser completo na vida delas, não seria, e de repente elas estariam da mesma forma até hoje. Porque pessoas se espelham em nós. E isso é gratificante. Nós precisamos ser referência em todos os sentidos. Todos os Quando sentidos. fala de ser referência, a gente precisa ser referência em todos os sentidos. Às vezes as pessoas acham que é só não, é no meu modo de agir, de falar, de vestir, de Na proceder. verdade, o teu melhor testemunho é de boca fechada, É né. isso aí. É quando nós estávamos falando sobre, a morte desse Charlie Kirk, né. E a morte dele tá evangelizando mais do que ele em Tá vida. trazendo uma repercussão, né. E aí quando a gente vai para dentro do evangelho, a gente vê isso, que a É. morte dos apóstolos pregaram mais do que não que eles não pregassem, mas a morte deles, quanto mais eles achavam que iam calar, era aí que o evangelho era propagado. Mas que loucura é essa? O homem que é capaz de entregar a vida por causa dessa palavra, do que eles acreditam, e eu quero conhecer isso, eu quero saber o que que é isso. E é Jesus. Quando nós de fato conhecemos a Jesus, nós não precisamos anunciar, porque quando fala assim, eh, que nós pregamos mais calados do que falando, porque não é o que eu falo que traz multidão, é o que eu faço. As palavras, o vento vai levar, porque eu posso falar algo aqui, mas a minha atitude não ser condizente àquilo que eu falo. Isso Sim. pode jogar por terra todas as minhas palavras que eu Desconstruir tudo aquilo. desconstruir. E assim, é por isso que a palavra do Senhor vai dizer que a letra sem a unção, ela mata. Porque não adianta eu ter conhecimento se Não eu ter não a tiver presença. relacionamento. O que faz a diferença não é o conhecimento, é o relacionamento. Mas voltando, e aí tem um divisor de águas, você começa a pastorear. Você falou algo aqui interessante, e eu quero pegar um gancho aqui. Você quem evangelizou seu esposo, Sim, você ganhou ele para Jesus. sim. Meu esposo, ele era totalmente mundano, bebia muito, Glória a né. Deus. Eh, e ele morava, né, na comunidade do Antares, e dentro do olhar humano, não tinha jeito. Mas para a honra e glória do nome do Senhor,
o nosso maior testemunho é dentro da nossa casa. É. É. Então, do lado de fora você pode fingir ser quem você é, mas dentro de casa você tem que tirar a tua maquiagem. E se tiver imperfeições, ela vai ser a mostra ali. Então, eu ganhei meu esposo, né, para Jesus no ano de 2007. No ano de 2007. Ainda era do Campo de Madureira e ali ele viu o sobrenatural de Deus no meio da nossa família, muitas das vezes, e ele testemunhou coisas que aconteceram, só Deus poderia fazer, então ele ficou impactado, mesmo ele sendo ímpio. Ele ficou impactado por aquilo que acontecia. E quando ele conversava comigo e eu falava: "Tem coisas que só Deus pode fazer". E ali ele um certo dia ele falou: "Prepara minha roupa que hoje eu tô indo para a igreja". E Glória. nesse dia que ele foi para a igreja, eu lembro como se fosse hoje, era o último dia de festividade da CIB, e ali ele aceitou Jesus. Coisa linda. Aceitou Jesus para nunca mais sair da presença, Glória a né. Deus. E ali logo foi a obreiro, logo depois foi a diácono, depois a presbítero e, há 5 anos pastor. E eu Aleluia. louvo a Deus por isso, Deus é fiel. louvo a Deus por isso. A Bíblia diz que se o Filho do Homem vos libertar, Verdadeiramente verdadeiramente sereis serás. livres. E é lindo, né? É lindo. E aí, pastora, dentro desse testemunho, é um testemunho atrás do outro, é um testemunho dentro do São outro. muitas histórias para contar. Eh, Existem mulheres hoje, né, que lutam por casamentos, por maridos, por filha, e que te fez lutar por ele? Porque é uma palavra para essas mulheres que talvez esteja já em estágio de De desistir, não desistência, querem mais, né, de lutar. de de sentimento de fracasso. Sim. Qual seria a sua palavra para essas Então, mulheres agora? o meu pensamento sobre isso é muito relativo Uhum. dentro da vontade de Deus. A vontade de Deus, ela é boa, ela é Sim, perfeita e e ela é ela é agradável. agradável. Eh, Hoje eu quase não vejo mais isso, Uhum. mas há muitos anos atrás tinha muito isso. Vamos ver se é de Deus ou se não é. Eis que eu te digo que não é da minha vontade. Eh, Tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Então eu penso que quem vai fazer dar certo sou eu. Que a mulher sábia edifica o seu lar. Sim. Só que um homem sábio do lado de uma mulher sábia faz toda a diferença. Então são as nossas atitudes que levará o nosso relacionamento à frente. Uhum. Tudo é uma concordância. O livro de Amós vai dizer: andará dois juntos se não tiver de comum acordo? Então, em tudo tem que ter acordo. Eu e o meu esposo, quando nós casamos, eu era cristã. Ele Uhum. era ímpio. Para muitos, vai dizer que é um jugo desigual. Hum. Só que eu não entendo como isso. Eu entendo que o Senhor já tinha um propósito na nossa vida. E já tinha um plano de salvação. Uhum. Mas se eu fizesse tudo errado, se eu não tivesse sabedoria, até hoje ele estaria na bebedeira. Sim, Mas atitudes faz a diferença. sim. Toda ação gera uma Uma reação. Sim. Então, muitas das vezes, a falta de sabedoria vai levar a um desgaste não somente emocional, mas também dentro de um relacionamento. E pessoas estão desistindo muito fácil. Quando a gente vai lembrar da vinha de Nabote, eu penso que a vinha de Nabote era uma vinha fértil, mas era uma vinha simples. Só que Acabe ficou de olho na vinha de Nabote. E ele queria aquela vinha não porque ele não tinha, mas tinha um sentimento ali de tirar aquilo que Nabote tinha, de adquirir aquilo que não era dele. Sim. E Nabote, ele tinha cuidado com aquela vinha porque era herança dos seus pais. E o que ele faz? Eu não troco, não vendo e nem negocio. Tem muitas pessoas abrindo mão da sua vinha
por qualquer desgaste. Então, lutar ainda vale a pena. Sendo que eu mesmo como pastor, eu sei que alguns vão me censurar sobre isso que eu vou falar. Uhum. As coisas de Deus, o que vem de Deus não acrescenta dores. Sim, Nos permite passar por processos, para o nome dele ser glorificado. sim. Mas tem situações que a gente vai ver verdadeiramente. Eu preciso continuar nesse ritmo? Eu continuo sendo tapete de Satanás? Vai Ou valer a pena? vai valer a pena? Uhum. Ou eu dou um salto para aquilo que o Senhor tem reservado para mim? É, Porque a Bíblia nos dá respaldo de certas coisas dentro do nosso casamento. sim. Tem pessoas que já, não, eu vou baixar a cabeça. Eu vou, opa, nós somos submissas, somos mulheres de Deus submissa. O homem vai continuar sendo cabeça sempre. Nós vamos ser a coluna sempre, porque diz a Bíblia sobre isso. Mas se a coluna estiver desestruturada, a cabeça não suporta sobre a coluna. É verdade. Então tem que ter estrutura, tem que ter discernimento para lidar com certas situações. Sim, sim. E posicionamento, né? Existe algo que é muito interessante, é posicionamento. É isso que eu quero? Deus está porque às vezes a gente joga muito para Deus, certas coisas que eu tenho que ter coragem de olhar Atitude. e ter atitude. Não, Atitude. espera aí, Deus não quer isso para mim, preciso me posicionar. Então existe casos e casos como você Deus só faz aquilo que a gente não pode é, fazer. Vou dar um exemplo aqui. O marido chega em casa, embriagado, bate na esposa, bate nos filhos. A esposa no outro dia espera a bebedeira passar, chama o marido, conversa. Meu filho, aconteceu isso, tá? Nunca mais eu vou fazer. Chega no outro dia, acontece a mesma coisa. Aí chega o outro dia, acontece a mesma coisa. Até quando será saco de pancada? isso aí, Eu tenho que me submeter a isso? é isso aí. Algumas mulheres estão se calando diante da situação porque não, eu sou cristã, eu não posso. Eu não posso, não. E aí, isso vai além, tá? Isso não é só ímpio, não. Tem crente que na igreja ou na rua é um lorde, mas chega dentro de casa, é o próprio demônio. E o que se faz numa situação dessa? Vai continuar vivendo o martírio ou vai tomar uma atitude? Qual é o respaldo que a Bíblia me dá para isso? Então, muitas das vezes, mulheres se calam, não procuram ajuda, estão enfermas da alma, adoecendo e fazendo a sua família toda adoecer, porque uma filha que vê a mãe adoecer acaba enfermando também. É. E ela começa assim: isso que ela passa, eu não quero passar. E aí? Qual é a, a formação dessa família? Que estrutura? Então é bem complicado. É muito complicado, porque assim, nós estamos falando de algo que é muito real e está acontecendo. De É algo fato, de real, verdade. polêmico, porque tem pessoas aqui agora que vai falar, meu Deus, mas que sempre vai ser debaixo dos panos. É. Vamos abafar porque esse assunto aqui, e aí? E existe coisas que meu irmão, tem coisa meu irmão, falar igual carioca, eu sou carioca, que não é no nome de Jesus. E você precisa fazer, lembra Moisés? O povo tá lá: "Senhor, Moisés, nós vamos morrer, e agora, né?" Aí Moisés olha: "Senhor", aí ele: "Por que clamas a mim, Moisés?" O que Deus está falando para Moisés? Moisés, não é hora de clamar, é hora de atitude. O tempo de clamar você já teve, agora é agir. O que eu te dei na tua mão? Usa o que eu tenho na tua mão. Deus já te deu direito de escolha, minha irmã. Deus já te deu direcionamento. É de sofrer aquilo que Deus não tá. E para que esse negócio dessas profetadas que porque eu te sustento nessa dor. Não. Que dor é essa? As coisas de Deus, ela não traz confusão. Aí você joga a sua família, o seu filho, porque o seu filho vai se espelhar no seu marido. E vai ser um homem abusivo lá.
Será que vale a pena lá na frente? Será que vale a pena isso? Será que você não precisa se posicionar e dizer: "Espera aí, não, eu não quero isso para mim. Um basta, né, na Aqui verdade. acabou". Não. E Um eu vou te basta. dizer uma coisa, o Deus que está falando nessa noite, está falando hoje, está falando agora com você, é o Deus que está dizendo: "Eu sei da sua estrutura. Verdade. O que você fizer, eu vou te dar aval". Deus, ele dá livramento segundo aquilo que você por que que a Bíblia diz: "Não recebeste porque pediste mal". Senhor, liberta. E Deus está falando: não é demônio, é caráter. Caráter. E caráter fala dele, não fala de você. É verdade. Caráter depende dele, não de você. O mesmo Jesus que fala assim: "Ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura, aquele que crê e for batizado será salvo. Porém, aquele que não crê já Vai ser está condenado. condenado". E ponto. Pegou aí? Pegou aí? Aquele que crê, ou seja, fala de atitude. Então, e nisso, eu entendo que Deus só faz aquilo que a gente não pode fazer. Não, é E isso eu tenho aí. uma palavra para você que está em casa. Deus não honra sentimento, Deus honra atitude. Pegou essa? Deus honra atitude, Pegou essa? não é verdade? Deus não honra sentimento. Sentimento é o coração enganoso. Pastora, agora, nossa, esse assunto tá eita glória. E eu sinto Deus nisso aqui, porque existe muitas mulheres quebradas, Sofrendo, casas quebradas, eh eh, mantendo a mantendo aparência. a pastora, não sei se a senhora viu você, né, Sim. você, você viu, tá passando muito a morte de um pastor, que se Eu suicidou, grande homem de sim. Deus. E isso não fala de demônio, não fala de Não. fraqueza, não fala de falta de fé, isso fala de uma enfermidade na alma. Eu penso que fala sobre complexos interiores mal resolvidos. A gente vê a história dele, que ele havia Sim. perdido a sua filha, né, há alguns anos atrás, e isso aqui é muito, com muito pesar e muita o que que eu falo? Muita responsabilidade que eu tô trazendo esse assunto, né, não trago nomes, Tocar porque nisso é muito é e eu bem eu sei do delicado. que eu tô falando sobre suicídio, sobre depressão. Quem comprou o meu livro, Mulheres que Anuncia, sabe do que eu tô falando. E quem não comprou, essa é a sua oportunidade, tá? É a sua oportunidade de comprar Mulheres que Anunciam. Vamos lá. Eu sei do que eu tô falando sobre suicídio, sobre depressão. Nós vamos entrar Sim. nesse tópico, né, porque a pastora passou por um processo e a gente vai falar sobre isso, eu não vou explanar aqui agora. E o que que eu vejo dentro disso? Às vezes tem pessoas que por causa de cargos, e a gente está falando isso abrange tudo isso, por causa de cargo, por causa da igreja, por causa do que vão pensar, do que Isso aí. vão falar, preferem Se seguir calar. uma vida com dores, enfermas, do que parar. "Espera aí, eu não vou fazer agenda, eu não vou dirigir igreja, preciso desse momento para me cuidar". E dentro disso, eu já vou entrar nesse assunto, hoje você vive, um luto, Sim. né. E nos conte um pouco desse processo, como foi porque quando nós estávamos falando no WhatsApp, você falou algo que é: "Eu, o luto e a dor, ela é vencida Dia após dia dia. após dia". Isso, e também a É. depressão. É vencido dia Isso, é após dia. aprender a superar isso todos os A dias. Fala sobre superação superação. superação é algo que não é de uma hora para outra. Não, Uma hora eu estou muito mal e daqui a pouco eu não, não é assim. é dia após dia. Então, entrando nesse assunto do pastor que cometeu o suicídio, vamos lá. Eh, Nós temos os nossos problemas particulares, e quem lidera, quem lidar com o público, quem arrebanha, lidar com o problema de muitas pessoas. É muito. E cada um de um nível diferente, e a gente acaba absorvendo aquilo tudo. Então, eu costumo dizer na igreja onde eu dirijo, que é independente de cargo, pode ser obreiro, pode ser membro, pode ser pastor.
todos têm o seu momento. É, E os momentos, eles precisam ser respeitados. sim, Nós temos limites. E eu preciso, aprender a lidar com isso. sim, sim, sim. Chegou um momento da minha vida, a irmã tocou sobre o luto que eu ainda vivo. Tem 1 ano, 7 meses que eu perdi a minha mãe. E a minha mãe era a pessoa mais importante da minha vida, depois de Deus. Ué, mas tu tem o seu esposo e tem seus filhos. Mas a minha mãe era a pessoa mais importante da minha vida. Foi ela que me gerou, foi ela que lutou para me sustentar. Ela foi pai, ela foi mãe, ela capinava quintal para trazer um pão para dentro de casa. Então, assim, o tamanho do amor, do carinho, do reconhecimento é enorme, não só porque ela hoje não está mais aqui, mas sempre foi assim. Então, eu vivo esse luto e eu costumo dizer que eu entrei em depressão e saí dela várias vezes. Uhum. Várias vezes. E o pastor que aconteceu isso, é lamentável, que Deus conforte o coração Em da nome de família, Jesus. né, porque só sabe da dor quem passa. É, Muitos julgam isso é falta de Deus, mentira. não é. Depressão não é ausência de Deus. Depressão são sentimentos que a gente carrega e não consegue resolvê-los. E isso está matando muito crente, porque nós precisamos sinalizar e precisamos gritar por socorro, sim. Sim. Se você que está ouvindo nesse momento está passando por um momento depressivo, de dificuldade, sinalize, peça socorro. É como a missionária falou: se tiver de parar um pouco, pare. Parar no momento de dor, tipo assim, eu preciso de um tempinho, eu preciso respirar. Isso não é covardia. Covardia é você prosseguir sabendo que você está ultrapassando o teu limite e sabendo que você pode chegar num ponto que já não vai ter mais o que fazer. É. Então, em algumas situações da minha vida, eu precisei sinalizar: ó, eu preciso desse socorro. Eu preciso. Nada melhor do que buscar refúgio dentro da palavra, mas um abraço ainda cura. Glória a Deus. Dentro dessa situação, não adianta querer vir dar, como diz aquele dito popular, não é sermão que vai curar alguém. Tem pessoas que não estão pronto para ouvir, ele só quer um abraço. Nessa situação, ele só quer colocar para fora. Palavras que você for dizer, ele não vai assimilar. Sua mente está confusa, seu coração está totalmente voltado à dor. Então, muitas das vezes, é só um ombro amigo. Então, passa a ligar para alguém que você gosta muito e sabe que está num processo depressivo. E aí, como você está? Se precisar, eu estou aqui. Muitas das vezes não é por muito falar, é só um abraço, é só um procurar saber como está. Nem sempre um sorriso nos lábios é sinônimo de alegria. É. Muitas das vezes a depressão vem disfarçada de um lindo sorriso no lábio e de um rosto totalmente bem maquiado. Porque aonde a depressão grita é quando abre a porta do quarto, entra e se depara com uma realidade. Então tem muitas pessoas vivendo essa dor escondida, camuflada, porque a depressão, quando chega ao ponto dela estar aflorada, já está num nível terrível. Então ela se camufla através de um sorriso. E eu vivo esse luto e eu aprendo todos os dias com o luto. A dor da saudade, ela é imensa. E eu me adaptei à dor da saudade. Eu lembro da minha mãe todos os dias da minha vida, porque tudo que eu faço é semelhante àquilo que um dia ela fez para mim e eu aprendi com ela. Até uma xícara que eu olho, eu lembro da minha mãe. Até um jeito de fazer café, o cheiro do café, tudo isso me lembra minha mãe. E nós que somos cristãos, nós sabemos que foi propósito do Senhor recolher, porque a enfermidade, né, algumas pessoas sabem, outras não. Minha mãe, partiu, o Senhor chamou por conta de um câncer com metástase. Começou na mama, no ano de 2018 ela foi diagnosticada com câncer, uma mulher, super ativa, uma mulher vaidosa, uma mulher bonita, uma mulher batalhadora, trabalhadeira, e ela foi acometida pelo câncer de mama, e logo em seguida metástase nos pulmões, sem nunca ter fumado, metástase no fígado, no rim, na vértebra e, por fim, no cérebro.
Foi no ano de 2023 para 24 que o câncer se manifestou no cérebro. Então, nesse momento, eu acreditava e continuo acreditando, mas digo acreditava pelo fato dela estar comigo ainda. Eu acreditava que o nosso Deus poderia fazer se ele quisesse. O Deus de cura é o Deus que eu sirvo, então Aleluia. eu sempre falei para minha mãe: "Mãe, se Deus fizer, ele é Deus, e se não fizer, ele continua sendo Deus". Mas no início, dessa enfermidade, eu sempre falei: "Senhor, eu ministro sobre um Deus que pode todas as coisas. Eu ministro de um Deus que tem todo o poder e autoridade, que fala e o inferno, que manda e o inferno obedece. Então, o que é esse câncer para minha mãe?" E no começo eu não que eu não aceitasse, mas eu falava: "Meu Deus, minha mãe sempre foi tão boa, tão sofredora, e logo agora que ela se aposentou, logo agora que ela começou a viver uma vida tão melhor, até mesmo financeiramente, ela é acometida desse mal". E eu chorava muito, porque eu falava assim para Deus: "A gente sabe que o câncer hoje tem uma facilidade maior, mas o câncer, dependendo da gravidade, leva à morte". E eu sempre fui bem consciente disso. E uma certa vez eu, no meu altar de oração na minha casa, que o meu altar de oração na minha casa é na minha pia da minha cozinha, e eu ali lavando louça é onde o Senhor me dá mensagem, ali é onde o Senhor palestra comigo. Tem pessoas que pensam que o Senhor só vai falar na igreja. Não, dentro da tua casa o Senhor vai falar com você. E ali eu falando com o Senhor, lavando a minha louça, eu ouvi a voz do Senhor falando assim: "Não espere para contar a vitória se um laudo for diagnosticado como cura. Já conte vitória pela condição de vida que eu a dou". Porque ela já estava com metástase em tanta parte do corpo, mas ela continuava de pé, ela continuava adorando, ela continuava Aleluia. fazendo parte do círculo de oração, ela continuava dobrando o joelho, intercedendo pela minha vida, pela vida da minha irmã, pela nossa família. Então ela continuava nas suas atividades, menos mesmo estando acometida daquele mal. Aquele mal não impediu dela adorar. E ali o Senhor colocou isso no meu coração, e o Senhor falou: "A maior vitória é eu dar condição de vida para ela. Então se alegre por hoje". E eu saí da minha casa, corri na casa da minha mãe, abracei a minha mãe e falei: "Mãe, a senhora já é um milagre. Não espere o milagre chegar. O Senhor falou comigo que a senhora já é um milagre". E ali ela falou: "Como que eu sou um milagre estando desse jeito?". Eu falei: "Mas a senhora está de pé. A senhora pode adorar. O câncer pode ter acometido a sua carne, mas a sua alma, o seu espírito é livre". E Aleluia. ali eu comecei a falar sobre isso com a minha mãe. Eu falei: "Mãe, temos um jeito de matar o câncer. Nós vamos matar esse câncer com alegria, com momentos bons. Porque o câncer é alimentado de mágoa, ele é alimentado de tristeza. Eu já te dou uma dica. Tem pessoas que vai falar assim: "Ah, o câncer vem por conta de falta de perdão". Não é sobre isso. Tem um pouco a ver. Mas a minha mãe sempre falou assim: "Eu não tenho coração preso a ninguém, eu já pe eu meu coração é perdoador". Então, não, não é sobre isso. O câncer, muitas das vezes, porque, quando a minha mãe foi acometida pelo câncer, eu comecei a estudar sobre o câncer. Eu comecei a buscar, formas de trazer uma melhor condição de vida para ela. E um estudo que eu fiz, eu vi que a maioria das mulheres, 80 e poucos por cento de mulheres com câncer foram mulheres traídas, mulheres maltratadas conjugalmente. Então fica uma dica para você, esposo: trata bem a sua esposa. Em nome de Cuidado com Jesus. as palavras que você diz. Filhos, trate bem a sua mãe, porque o câncer, ele vem de tristeza, amargura. Todos nós temos células cancerígenas, mas em algumas pessoas ela desenvolve, se desencandeia por conta de mágoas, amarguras, tristeza, estilo de vida que levamos. E ali eu falei: "Mãe, nós vamos matar esse câncer com alegria". Eu acredito que por toda a parte do corpo que teve metástase da minha mãe, ela conseguiu sobreviver 5 anos e meio, por conta de uma condição de vida e por conta da permissão de Deus. E a forma do câncer ter ido para o cérebro da minha mãe,
fez a minha mãe ficar debilitada. E como ela sempre foi muito ativa, ela estar debilitada deixava ela entristecida, porque ela sempre foi muito, né, fazia tudo, seu almoço, sua janta, cortava a árvore, limpava a vidraça, ela mesma fazia isso tudo. E quando ela se viu na dependência, ela se abateu. Então, foi aonde o câncer se propagou, ganhou espaço, porque ela já não conseguiu dominar a sua mente. A mente também faz a pessoa Sim, adoecer. Então sim. domine a sua mente, trabalhe a sua mente, traga à tua mente aquilo que te traz esperança, e é a palavra, é a presença, é a vontade de viver, é coisas boas, né. E ali quando a minha mãe, ficou acamada, eu já sabia que quando eu levasse ela para o hospital, eu não ela não voltaria para casa. O Senhor já tinha palestrado comigo. Uhum. Então tudo da minha mãe foi eu e a minha irmã, sempre unida, sempre junta. Eu quero te falar algo que circunstâncias difíceis também une propósito. Circunstâncias difíceis une propósito. Muitas das vezes você não sabe o porquê você está passando por esse cenário de dor, mas dentro desse cenário de dor, Deus vai unir propósito dentro da tua casa, Glória a dentro da Deus. tua família. Glória a Deus. E ali nós, eu e a minha irmã, só eu e ela, né, minha mãe só teve 2 filhas, nós nos unimos muito, por conta da dor. Eu tinha ela como apoio, ela como meu apoio, eu como apoio dela e Jesus como a nossa torre forte. E nós nos unimos. E eu sempre falei pra ela: "Gleice, quando a minha mãe for para o hospital, o Senhor já falou pra mim que ela não volta". Então tudo que eu temia era essa ida para o hospital. Ali ela já estava acamada, precisou de cadeira de roda, era fralda descartável, era comida na boca. Teve um momento que ela já parou de falar, não falava mais, e chegou o momento de irmos no hospital levar ela para quimioterapia, e a enfermeira da parte de químio me chamar e falar assim, que a gente já era conhecida naquele hospital: "Glauce, eu quero te falar algo, não traz mais a tua mãe, não traz mais ela". E eu olhei para ele e falei: "Mas por quê?". Parece que a ficha ainda não tinha caído. Uhum. Até porque um mês antecedente a isso, o médico dela, doutor Tiago, maravilhoso oncologista do Mário Grave, ele falou para mim: "Não tem mais o que fazer pela sua mãe, agora nós vamos fazer o tratamento paliativo". Eu não entendi o que era isso. E tudo bem, quando a enfermeira falou: "Não vamos trazer não traz mais a sua mãe, tá sendo um sofrimento para você, para sua irmã, tá sendo desgastante para ela", porque a cadeira da minha mãe já não era mais uma cadeira de roda que senta, tinha que ser aquela que desmonta e deita, tipo uma maca. Ela não tinha mais controle do pescoço, dos braços, das pernas, ela não tinha mais movimento. A única coisa que minha mãe movia era os olhos. E quando a enfermeira me chamou para falar: "Não traz mais ela", e me relatou o porquê, eu corri pro estacionamento, eu chorei, eu gritei muito, eu falei: "Meu Deus, como? Como assim?". E aí a minha irmã veio: "O que que tá acontecendo?". Eu falei ela falou pra não trazer mais a minha mãe, ali eu vi que era o fim. Ali eu falei: "Não tem jeito mais", né. Porque Deus é Deus que cura, continua sendo, mas tem situações que é permissão de Deus. As pessoas vai dizer quando alguém morre de câncer: "O câncer venceu". Não, o céu ganhou a minha mãe. O câncer nunca vai ter ganhado, nunca vai ter vencido. Aleluia. E ali ela me levou para a sala do médico, ele me explicou tudo sobre aquele estágio que ela estava, e eu entendi. Entender é uma coisa, viver a realidade é outra totalmente diferente. Então tem situações que você até entende, mas viver dói, a realidade. Não. Viver a realidade dói. Mas todo deserto é passageiro. Deserto não é morada para crente. E dentro dessa dor, como eu já falei anteriormente, tem um propósito. Ela vai te amadurecer, ela vai te fazer mais forte. E dentro desse propósito, mesmo que minha mãe tenha passado pela moenda, hoje eu estou mais fortalecida. Porque dentro dessa dor, o Senhor me deu resistência. Dentro dessa dor, dentro dessa perda, o Senhor me fez um pouco mais forte. E eu estou me fortalecendo todos os dias.
Por isso que quando eu escrevi o livro Além da Dor, Aprendendo a Superar, eh, eu não vou ser hipócrita em dizer que eu já superei. Eu estou aprendendo todos os dias. E passando essa fase do paliativo, a minha mãe foi para casa, eu vi situações que eu não desejo para ninguém, eu não desejo essa dor para ninguém, porque é muito difícil você ver se esvaindo aquele que você ama. É muito doloroso você ver alguém indo embora para nunca mais voltar, aquele que você ama. Então eu fui vendo a minha mãe dia após dia perdendo a sua vida. Eu vi dia após dia minha mãe se esvaindo não na dor, porque ela não sentia dor, graças a Deus, mas eu vi a minha mãe indo embora e eu aprendi que deixar ir também faz parte de amar. Eu seria egoísta demais se eu pedisse o Senhor para permanecer ela do jeito que ela estava ao meu lado. E eu falei: "Senhor", falei um dia para o Senhor: "Senhor, se necessário é, leve para os teus braços". Segurei pela mão da minha mãe, a minha irmã estava junto comigo, eu falei: "Mãe, hoje eu estou aqui para lhe agradecer pela grande mulher que a senhora sempre foi e continua sendo em nossas vidas. Se hoje eu sou quem eu sou, eu agradeço à senhora. E aconteça o que for, vá com sentimento de dever cumprido". Ela não tinha reação nenhuma, mas o médico disse que ela ouvia tudo que a gente falava. E depois que nós fizemos isso, era sempre uma semana eu e uma semana minha irmã que ficava, a gente intercalava. E nessa semana foi a semana da minha irmã, e na sexta-feira era dia dela ir embora, que ela mora em outro bairro, e ela não queria ir embora, ela me segurava, ela não queria ir embora, porque Deus já tinha falado para ela: "É a tua última semana aqui com ela". E eu já tinha entendido tudo, mas a gente não queria tocar no assunto para não ser ainda mais doloroso para nós. E ela foi. Isso eu comecei a cuidar da minha mãe no sábado, no domingo, e ela já, quando eu colocava a comida, já escorria, porque era tudo batido, pastoso, já escorria. Eu liguei para minha irmã no domingo à noite, vindo da igreja. E outro fato muito importante que eu quero dizer para você: não deixa a tua dor te impedir de adorar. Porque todos esses anos de luta, principalmente no final, quando a minha mãe estava acamada, eu não deixei de ir na igreja um culto sequer. Mas como assim? Abrir a mão de estar com a mãe para ir para o culto? Não, eu cuidava de tudo, deixava alguém na responsabilidade de ir adorar. Sabe o que mais me doía? E eu vou declarar isso aqui, porque eu já falei algumas vezes na igreja, na minha igreja onde eu dirijo, a igreja de Cristo, mas onde eu dirijo. Sabe o que mais me doía? Quando eu deixava alguém cuidando dela, e eu estava no meio do culto, e eu sempre falei: é, celular na hora de culto, isso aí não tem nada a ver, não combina. Você tá ali para adorar, então deixa teu celular dentro da bolsa, bota no modo avião, seja lá o que for. Mas eu avisava a igreja: "Igreja, infelizmente eu não posso desligar meu telefone, ele tem que ficar Uhum. aqui, porque se algo acontecer eu tenho que estar ligada nisso". E alguma das vezes o telefone tocava e quem eu deixava com ela, cuidando dela, me ligava e falava assim: "Olha, a sua mãe vomitou tudo", ou "a sua mãe evacuou". Porque quem trata de câncer sabe como é, né? Sim. É vômito ou é desarranjo, né, intestinal. Eu não posso cuidar, eu não posso trocar. Isso, assim, na metade do culto. A lágrima somente rolava no rosto. Eu falava assim: "Pode deixar, quando eu chegar eu cuido". Então, sempre foi muito complicado nessa parte, mas eu não podia deixar de arrebanhar, eu não podia deixar de cuidar da igreja. Eu deixava alguém lá, mas até nisso eu tive que ser forjada no meio daquele fogo ardio, né, que muitas das vezes se tornava, bem doloroso, mas eu precisava dar conta. "Ué, mas não falou que a gente tem um limite?". Mas Deus só dá aquilo que a gente pode suportar. É. Se o Senhor te colocou dentro desse processo, é porque Ele sabe que você suporta. Então vai adiante, não retroceda. Não volte atrás. Seja corajoso, seja destemido. O Senhor é a nossa força. É claro que em momentos da nossa vida nós vamos passar por desânimo, a fraqueza vai vir, mas a palavra do Senhor diz que o Senhor é a nossa força.
Então, se ele é a nossa força, ainda que eu esteja fraco hoje, é só um momento, vai passar. A Bíblia também vai dizer: diga ao fraco, eu sou forte. E muitas das vezes você vai encontrar força da onde você não tem. Quem te deu? O Senhor. Por quê? Você não desistiu. Mesmo com o coração mais quebrado do que arroz de terceira, você decidiu adorar. Então, no domingo eu liguei para minha irmã, quando eu cheguei da igreja, e falei: Gleice, com a voz embargada. Aquele dia que a gente tanto temia chegou. Minha mãe já tinha parado de evacuar há 21 dias. Já tínhamos levado para o hospital, já tinha tomado lavagem e nada adiantou. A médica que estava de plantão, até no Pedro II, foi enviada por Deus. E ela falou: olha, eu passei por isso na minha família, minha cunhada também passou por isso. E não tenho o que fazer, pode dar quantas lavagens for, e não vai adiantar. Os órgãos dela já estão parando. Você ouvir isso é muito doloroso. E ali eu entendi, né, que a vontade de Deus, ainda que seja boa, perfeita e agradável, um dia ela pode doer. E não é porque dói que você vai achar que Deus é carrasco. Não, você vai continuar entendendo que a vontade é boa, perfeita e agradável mesmo na hora da dor. E ali nós fomos para casa, né, depois dessa palavra da médica e continuando a cuidar até chegar o dia que eu tive que, na segunda-feira de manhã, porque lá o Marie Curie não funciona em emergência, final de semana, é só de segunda a sexta, de 8 às 5, e chegou a hora de eu levar minha mãe. Eu acordei de manhã, na segunda-feira, eu já sabia que era o pior momento da minha vida, dei o banho nela, minha mãe ficou tão magrinha que eu conseguia pegar minha mãe no colo, levar para o banheiro, dar banho na cadeira higiênica, voltar com ela, né, tratar, é como se fosse um bebê. E eu tinha prazer em fazer isso. Se eu tivesse de fazer tudo de novo, eu faria. E ali arrumei e o Senhor falou assim para mim: chame a sua avó antes de levá-la e peça para sua avó abençoá-la. Isso foi uma das frases que eu ouvi de Deus mais dolorosa da minha vida. E eu pedi a minha filha para olhar minha mãe na cadeira de roda, enquanto eu corri na casa da minha avó e falei: vó, mas a avó não saía. Ficou aquele nó na garganta. Eu precisava dizer para ela o que ela tinha que fazer, mas eu não conseguia falar. Eu falei: Senhor, me dá graça, me dá força, me dá força, me dá força. E ali eu falei: vó, vamos na minha casa. Eu estou levando a minha mãe para o hospital. E aí quando eu falei: eu quero pedir à senhora para abençoar ela, eu desabei, ela desabou. E nós chegamos lá, minha avó bem abalada. Eu vi um ato de carinho, porque pessoas antigas é mais difícil de demonstrar carinho. E ali eu vi a minha avó se curvar, dar um beijo na testa da minha mãe e falar assim: filha, vai com Deus, eu te abençoo. E eu confesso que foi muito doloroso assistir aquilo, foi muito difícil. E quando eu botei a minha mãe dentro do carro, eu lembro que eu nem levei a cadeira dela, porque Deus já tinha falado comigo. E eu saí do portão da minha casa com ela, né, no banco carona. É como se eu tivesse indo para o próprio matadouro. E eu fui daqui até encontrar com a minha irmã, que eu encontrei com a minha irmã na altura ali do Santíssimo, que minha irmã mora em Campo Grande. Na Avenida Brasil, eu encontrei minha irmã. E eu fui chorando, mas sem fazer barulho para que ela não ouvisse. E eu falava: Senhor, eu tô levando a minha mãe e não volto mais com ela. Como assim? E aquilo doía muito em mim. Foi a viagem mais longa da minha vida, mais dolorosa da minha vida. E quando eu cheguei na altura onde a minha irmã tinha que me encontrar, a minha irmã entrou dentro do carro. Foi a primeira viagem sem a gente dar uma palavra. Ela só me olhava pelo espelho, eu dirigindo, e ela abaixava a cabeça, fechando os olhos, apertando os olhos. E as nossas lágrimas só escorriam. Nesse momento eu consigo sentir a dor que eu senti naquele dia. Parecia que uma mão estava me enforcando, porque a pior coisa que tem é você perder quem você ama.
E chegando lá, eu já tinha ligado para a enfermeira que sempre cuidou dela, falando para ela que eu: "Bárbara, eu tô levando a minha mãe, eu já sei o que vai acontecer". Ela falou: "Vem, porque quando você chegar aqui, eu já vou ter ajeitado tudo para vocês". Mas mesmo assim, ela precisava passar pela emergência, porque não tinha como internar sem passar pela emergência. Ali minha mãe passou pela emergência, já não tinha mais veia, a gente, acaba entendendo um pouquinho e sabe que quando a pessoa faz muita quimioterapia, o sangue seca, a pessoa já não tem mais veia, né, seca tudo. É difícil para entrar um acesso. E ali mesmo ela na emergência tentaram colocar um soro nela, pra delatar a veia e se tivesse que fazer alguma coisa lá na internação, já pudesse estar delatado. E ali eu via o sofrimento da minha mãe mesmo ela sem falar uma palavra, e aquilo consumia a gente. Nesse momento não tem pastora, não tem pastor, não tem não, ali eu estava como filha. E a dor ela é independente de quem você é. Fala sobre sentimentos, fala sobre amor, e não da tua posição, do teu posicionamento. E internaram, né, um fato, assim, muito doloroso que eu vou contar, e eu aprendi que falar ajuda a curar, colocar pra fora ajuda a amenizar a dor. E é por isso que eu não me limito em falar sobre isso. Eh, eu conheci uma ala do hospital que eu não conhecia, e nós fomos pra essa parte, né. E chegou lá, tinha 4 pessoas já na enfermaria que a minha mãe ficou, foi eu e minha irmã. A minha irmã sempre respeitou a minha posição, a minha decisão por eu ser mais velha do que ela. E ela sempre falou: "O que você fizer tá feito, minha irmã". E eu louvo a Deus por isso, porque mais uma vez eu vou relatar sobre o livro de Amós: "Andará 2 juntos se não tiver comum acordo?". Então nas nossas decisões nós temos que ter acordo, Sim. seja na vida pessoal, no relacionamento, na vida conjugal. Se não houver acordo, não tem como fluir. E ali, a minha irmã falou assim, era um dia de segunda-feira e minha irmã sempre soube que eu nunca faltei culto. E ela falou assim: "Minha irmã, você deixa a minha mãe, eu vou ficar com ela e você vai dirigir o culto". Eu olhei pra minha irmã e falei: "Minha irmã, hoje não". Porque eu sempre prometi algo pra minha mãe, eu falei: "Mãe", na doença, né, que ela falava: "Como que vai ser? Olha só, com câncer". Era a doença que ela mais temia e eu sempre segurei na mão da minha mãe e sempre falei assim: "Mãe, nós vamos até o fim. Eu vou estar com a senhora até o fim. Eu não vou largar a sua mão". E isso sempre passou força pra minha mãe. Quem tá me ouvindo e me conhece sabe do que eu tô falando. E aí eu lembrei disso, eu falei: "Eu não posso ir, como que eu vou dirigir um culto, sabendo que eu posso deixar uma situação que eu não vou encon". Não, eu falei pra minha irmã: "Não, não me peça isso, eu vou ficar. Eu prometi que ficaria e vou ficar". E ela falou: "Então eu te respeito, mas eu vou pra casa e amanhã cedo eu venho e você vai pra sua casa". Eu falei: "Eu não vou, eu vou ficar aqui no hospital, você pode vir, você vai subir, mas eu vou ficar". E assim nós fizemos. Minha irmã voltou pra casa e eu fiquei no hospital com a minha mãe. E em todo momento eu louvando ao Senhor com o hino da harpa para ela, né, e eu sei que ela entendia, porque eu falava: "Mãe, se a senhora me entende, pisca forte". E ela piscava o olho forte. Ela não tinha reação, mas ela entendia. E ali eu vi que não botava minha mãe no medicamento, só colocou no oxigênio. E ali teve um momento que eu questionei ao médico e falei: "Mas por que que não bota minha mãe no medicamento, num soro, em alguma coisa?". E ele falou assim: "Se a gente colocar ela no medicamento, num soro, eu só vou estar prejudicando mais ela. Ela já está numa situação de tipo assim, né, de passagem". Ele não falou com Uhum, essa palavra, mas uhum. ela então assim, eu vou estar tardando aquilo que é para ser feito, vamos supor, Meu dizendo Deus. assim. E ali eu entendi, ele falou que só traria mais sofrimento para ela. E ali eu falei: "Tudo bem", mas sabe aquele momento que você tá meio assim, em parafuso, que você não entende? Sim. Ouviu, mas não entendeu nada, mesmo já sabendo que Deus já tinha falado comigo. E ali quando chegou por volta de umas 4 horas, começou a subir umas pessoas. Tinha um acompanhante na maca em frente, e eu via que também era uma família cristã,
E algumas pessoas ficavam: "Não, eu não aceito, não aceito". Outros chegava, ajoelhava e falava: "Senhor, tu é o Deus do impossível, faz alguma coisa, ainda há tempo". E ali eu sentada e eu falava assim para dentro de mim mesmo: "Meu Deus, isso só tá trazendo pânico para quem tá ali, né". Eu pensando assim, só tá trazendo pânico, tá deixando a pessoa nervosa, era hora de trazer calmaria, eu pensando. Uhum. Aí quando acabou, que só ficou o acompanhante que era o neto da senhora, eu deixei um pouquinho a minha mãe e fui lá, né. Aí passei a mão na mão da senhora, eu falei: "Olá, como a senhora está? Eu sei que não está muito bem, mas eu vou falar como eu sempre disse para minha mãe, Deus está no controle, e ainda que o câncer possa ter acometido a sua carne, a sua alma é livre", e ela balançou a cabeça. E ali eu louvei um hino para ela. Eu falei: "Eu vou louvar para a senhora, posso?" Ela falou assim: "Pode", bem baixinho. Aí eu comecei: "Quando tudo diz que não, tua voz me encoraja a prosseguir". A lágrima rolou. E ali eu falei para ela assim: "Aonde está o cân", falei para o neto: "Onde é o câncer?". E ele falou: "Eu não sei". Às vezes as pessoas não se atentam para Sim, isso, né. Eu sim. falei: "Onde é o câncer?". Aí ela falou assim, ó, ela ainda conseguiu falar comigo. Eu falei: "Ah, para Deus nada é impossível". Eu tinha esquecido do cenário que eu estava. Eu falei: "Para Deus nada é impossível. A minha mãe tem câncer na mama, nos pulmões, na vértebra, no fígado, no cérebro, e o mesmo Deus que está sustentando ela, está sustentando a senhora também". E ali eu evangelizando naquele momento. E ali eu falei: "Ó, qualquer coisa eu tô ali, pode me chamar, tá". Passou 10 minutos, o mesmo aparelho que estava de respiração da minha mãe estava em todas, e eu vi aquele barulho ser diferente. Eu olhei para a barriga, ia muito em cima e voltava, com muita rapidez. E eu falei: "Meu Deus", eu falei pro neto dela: "Corre, chama o médico que eu vou olhar". Quando ele foi. Aí quando o médico veio, já tirou ele, falou: "Vem", ele entrou em desespero, eu corri lá para acalmar ele: "Não, a minha avó eu não aceito, foi ela que cuidou de mim". E aquela coisa toda, aquele cenário verdadeiramente terrível de dor. E ali eu vi que ela se foi. Tiraram a gente para ensacar ela, né, que a gente não pode ver colocando no Sim, saco, sim. e tá. Isso foi 5 e pouca da tarde. Quando deu 8 e pouca da noite, a que estava do lado esquerdo junto a ela, começou com os mesmos barulhos e eu olhei, eu falei: "Eu já vi isso acontecer". E ali começou a acontecer a mesma coisa, o médico veio, né, eh, ali já Deu deu óbito. óbito, atestou o óbito, e tá, e só ficou eu e uma do meu lado. A que estava do meu lado não estava com família, era acompanhante, porque as filhas trabalhavam. E ali a gente conversando, né, falando, trocando experiências. Quando deu 11h30 da noite, a acompanhante pegou no sono e eu vi o aparelho já mudar o ritmo do barulho. Quando eu vi, acordei ela. Eu falei: "Ó, tá acontecendo a mesma coisa". E ali, mais uma vez, atestou o óbito. Quando eu vi aquilo, eu me desesperei, parece que a ficha caiu. Uhum. A médica que veio atestar o óbito, muito boazinha, eu falei assim: "Doutora, eu preciso falar com a senhora". Só ficou eu e minha mãe naquela sala, naquela enfermaria. Eu falei: "Eu preciso falar com a senhora". Ela falou: "Pois não, pode falar". Eu falei: "A minha mãe está aqui para morrer? Porque todo mundo está morrendo aqui". Aí ela segurou pelos meus ombros e só fez assim. Ela falou assim: "Eu lamento. Assim como você sempre foi forte, você vai ter que ser forte". Eu fui para o corredor e eu desabei. E ali eu falei para ela: "Eu só peço uma coisa para a senhora, libera minha irmã, libera minha irmã para entrar, porque eu não vou suportar sozinha. Sempre foi eu, minha mãe e minha irmã, então eu não vou conseguir". Eu pensei que eu ia suportar, eu pensei que eu fosse ser forte o suficiente. Mas se não for Jesus na nossa vida, a gente não consegue, mesmo que Jesus estivesse na minha vida ali, eu falei: "Por favor, libera minha irmã". E ela falou: "Eu vou te fazer de tudo, só pode um acompanhante, mas eu vou fazer de tudo para liberar a sua irmã". E para a honra e glória do nome do Senhor, no outro dia minha irmã pôde subir. E só que na mesma hora que ela liberou a subida da minha irmã, já era muito tarde, eu avisei minha irmã que no outro dia ela poderia vir cedo, ela falou assim: "Da mesma forma que eu estou liberando a sua irmã para subir, eu peço que você ligue para toda a sua família e peça para que
todos venham amanhã. Isso também foi algo assim muito doloroso para mim. Aí eu entendi o porquê que todos passavam naquele leito da frente e clamava por Jesus, pedia para que não acontecesse. E ali eu me vi naquele cenário, minha família também, todo mundo subindo, todo mundo indo, e eu não descia, minha irmã descia, né. No outro dia, quem não pôde ir na terça foi na quarta, e quando foi aproximando 12h, mais ou menos, a minha irmã estava lá embaixo com o esposo e a minha sobrinha, meus filhos, meu esposo, cunhada, meu tio, eu comecei a ouvir aquele barulho no aparelho da minha mãe. E ali eu passei um zap pra minha irmã, falei: "Gleice, corre, sobe rápido", porque eu já sabia o que ia acontecer. E eu estava segurando minha mãe. Se pelos vales eu peregrino vou, e cantava ali pra ela mesmo com a dor avassaladora na minha alma, porque ali já não era uma dor na carne, já era na alma. E eu com a mão dada com ela, é a foto do meu Facebook. E ali minha mãe se foi. Quando minha irmã chegou, ela já tinha partido. E foi uma das piores cenas que eu já passei, mas foi uma cena que hoje, me dá forças para continuar, para prosseguir e ajudar também a amenizar a dor de outras pessoas. Nós sepultamos a minha mãe, e eu vou falar algo aqui que eu sei que vai ser polêmico, mas eu não me importo com isso, porque eu digo que quem sentiu foi eu. Dor é intransferível. Então não adianta eu criticar, julgar a tua dor se eu não senti ela. Quem sabe é você que passou. E eu lembro que eu fiquei hipertensa nessa situação da minha mãe, eu fiquei hipertensa, porque era variações de emoções, era uma vida bem, né, e eu fiquei hipertensa e eles com medo de uma reação minha, eu tomei calmante, né, eu não tomei, me deram. Então eu não sabia onde minha mãe foi sepultada, eu não vi onde minha mãe foi sepultada, e 15 dias depois, uma amiga, irmã que me pediu ajuda para a mãe dela, que também estava debilitada, veio a descer à sepultura também. O Senhor colheu. E nesse dia eu me senti no dever de estar lá com ela. E eu voltei na sepultura da minha mãe. O que eu não fiz no dia, eu fiz naquele dia. Eu não vou negar, sou pastor e me critique quem quiser. Você não me garante a minha salvação. Quem garante a minha salvação é o Senhor. E eu comprei as flores mais lindas, ainda mais o girassol que minha mãe sempre amou. Eu fui lá, eu olhei a pedra. Eu sabia que ali minha mãe não estava espiritualmente. Tá ali os restos mortais, mas foi lá que eu deixei ela. Então passei a mão no nome dela, coloquei ali aquelas flores. Como pode crente voltar? Sim, voltei lá. Eu queria saber onde minha mãe tinha sepultada, que eu não sabia, eu não tinha ideia. Então eu voltei lá. Você não prestou a homenagem devida. Não, não. Ah, mas tinha que ser feito em vida. Em vida eu fui muito além do que você possa imaginar. Mas o fato da morte não anula todo o sentimento que eu ainda carrego dentro do meu peito. E quando não cabe aqui, a dor da saudade escorre. E muitas das vezes aquele lugar é como se fosse um refúgio, porque eu sei aonde ela está. Eu lamento muito quem perdeu o seu ente querido afogado. Eu lamento muito quem perdeu o seu ente querido, assim, saiu para trabalhar e não voltou nunca mais. Sabe por quê? Não sabe onde está. Se desceu a sepultura, não teve condição de sepultar. Eu sei aonde eu deixei. Eu sei aonde eu deixei. O Senhor colheu, mas os restos mortais estão lá. Eu tenho que ir lá e idolatrar isso? Claro que não. Claro que não. Mas eu tive numa situação que o meu netinho, eu quase perdi meu netinho, o Luca. Eu tenho o Levi e o Luca de neto, mas o Luca me colocou numa situação bem delicada que me fez reviver sensações de perdas, que nós quase perdemos ele. E quando eu saí dali, eu fui no sepultamento de uma pessoa conhecida e eu fui de novo aonde minha mãe foi sepultada.
E ali eu declarei tanta coisa, eu falei assim: "Senhor, me perdoe, eu sei que minha mãe não tá me ouvindo, mas eu vou falar tudo que eu tô sentindo". E eu tive que falar: "Mãe, como a senhora me faz falta. Mãe, como eu queria seu ombro. Como eu queria que a senhora estivesse aqui". Porque mãe é Deus no céu e a mãe na terra. Palavra de mãe tem uma autoridade, tem um poder sobrenatural. Então honre a tua mãe. Não espere você perder para você mostrar sentimento. Eu tô falando isso com conhecimento de causa, porque eu demonstrei muito ele em vida. E mesmo que ela tenha partido, eu nunca vou deixar de declarar o quanto eu amo aquela pessoa que fez com que hoje eu estivesse aqui. Então, eh, passados esses 15 dias, eu recebi um pedido de socorro. Eu sei que são muitas informações, mas é necessário falar. Eu recebi um pedido de socorro de uma pessoa que nem membro da minha igreja é. Uhum. Uma moça linda, que eu tenho certeza que ela não vai se importar de eu falar sobre isso. E ela falou: "Pastor, eu preciso que a senhora venha aqui, a minha mãe tá muito mal, ora por ela. Eu sei que a senhora tá passando o seu luto, mas eu preciso". E tem momento na nossa vida, como homem e mulher de Deus, que você vai precisar pegar a tua dor, botar dentro do bolso e ir socorrer. E ali eu fui, chamei 2 irmãs, uma missionária e uma diaconisa, e nós fomos. E quando chegou lá nesse lar, era notório que ela estava enferma, porque ela estava da cor desse suporte. E ali cheguei, oramos a nossa chegada, aquela coisa toda, e eu falei pra ela assim, porque eu não sabia o nome dela, eu falei assim: "Olha senhora, eu não sei o seu nome". Aí a filha: "É Elizabeth", nome da minha mãe. Aí já deu aquele baque. Aí eu falei: "É notório que a senhora está enferma, não precisa me dizer o que a senhora tem. Mas eu vou falar para a senhora o que eu sempre disse para minha mãe, só que eu não citei o câncer. Eu falei: a enfermidade pode ter lhe acometido a carne, mas a sua alma é livre". E ela: "Ah, glória a Deus, aleluia, eu creio nisso", porque ela era uma diaconisa, mas eu não sabia. Aleluia. E ali, graças a Deus, foi bênção. A outra filha dela que estava afastada e com uma depressão profunda voltou para Jesus. Aleluia, glória a Deus, a obra foi feita. E ali quando eu saí, eu falei assim para ela: "Me desculpa te perguntar, mas o que a sua mãe tem?". Aí ela segurou na minha mão, chorou e falou: "Pastor, minha mãe tá com câncer". Só que a minha mãe não sabe. Eu peguei o resultado dessa semana e nós não vamos falar para ela, porque a gente sabe que se falar vai ser pior. Só que eu falei assim para ela: o mesmo olhar que eu vi na minha mãe, no fim, eu vi na mãe dela. E eu falei assim: "Eu vou te falar uma coisa muito dolorosa, mas eu preciso te falar. Se prepare, e por dentro desses dias, o Senhor vai colher a sua mãe". E demorou 5 dias, e o Senhor colheu a mãe dela. E eu tive que voltar, abraçar e falar: "Do mesmo jeito que o Senhor tem sido suporte para minha vida, Ele vai ser suporte para a sua também". E depois disso, outras situações parecidas com essa aconteceu. E ali o Senhor chamou a minha atenção, e ele mais uma vez falou assim: "Só entende de lágrima quem já chorou. Só entende de dor quem já foi ferido". Então, muitas das vezes, você não vai entender o porquê desse processo. É dentro desse processo que o Senhor vai permitir você passar, vai te amadurecer, vai te fortalecer, e lá na frente você vai servir de suporte para alguém. "Ué, mas para mim servir de suporte eu preciso passar?". Só é aprovado quem passa pela prova. Então, se você está passando por esse processo, vai passando dando glória a Deus, e eu tenho certeza que no momento certo, Deus vai lhe mostrar o porquê de tudo isso. Pastora, dentro desse processo de luto, veio o livro. Sim. E como é que nasceu o livro? Então, como eu falei anteriormente, o meu netinho Luca, ele ficou muito doentinho, com bronquiolite, e precisou ser internado. Foi internado, pelo plano, aí o plano, eh,
disse que não cobria, mandou para o Pedro II, e Pedro II foi para casa. Logo após, teve que ser internado de novo. Entramos, a advogada entrou nessa causa, e ali foi internado na Semeru, e ficou 9 dias internado, e eu e a minha filha se revezava. Minha outra filha mais nova também, pessoas ali, né, se revezava para estar com o Luca. Mas no dia que ele foi para a enfermaria, que ele já tinha saído da CTI, porque ele ficou no CTI, foi a noite que eu fiquei com o Luca. E dentro daquela enfermaria só tinha eu e o Luca, porque no CTI tinha outras crianças, por mais que seja dividido por box, mas tinha outras pessoas, tinha enfermeiro, tinha médico. E quando eu fui para a enfermaria, só ficou eu e o Luca dentro do quarto. E eu não podia dormir, porque eu tinha que prestar atenção na respiração do Luca. Uhum. E eu ali olhando o Luca, olhando aquele cenário, aquele leito, e eu comecei a viver um cenário que eu vivi com a minha mãe, na perda dela. E eu falei: "Meu Deus, eu tô aqui, e esse cenário novamente se repetindo, e aquela dor no meu peito, aquilo querendo me sufocar". E eu falei: "Senhor, me dá graça, me dá força, eu não posso chorar aqui", porque toda hora a enfermeira entrava. Falei: "Ninguém vai entender nada". E o Senhor falou assim: "Escreve tudo o que você tá sentindo". Eu falei: "Senhor, como é que eu vou escrever? Eu não tenho nem caneta, não tenho nem caderno, não tenho nada, como que eu escrevo?". O Senhor falou assim: "Pega o celular e digita tudo". Foi numa data do dia 30 de maio, eu lembro como se fosse hoje, 30 de maio. De madrugada, 3 e pouca da manhã eu comecei. Comecei a digitar tudo desde o início. Desde o início eu comecei a digitar tudo. Quando foi 6 horas da manhã eu terminei. 30 páginas, escrita. E ali eu tinha que ministrar numa consagração. Só que eu não tinha dormido, eu não tinha passado a noite legal. Eu cheguei em casa às 6 e pouca da manhã, porque minha filha me rendeu. Eu tomei um banho, eu deitei e falei: "Hoje eu não vou ministrar". Pela primeira vez na minha vida, eu falei: "Hoje eu não tenho condições de ministrar". E eu estava, assim, aparentemente detonada, porque ficar no hospital não é fácil. É. E teve um momento que o Senhor me fez saltar daquela cama, porque o escolhido não tem escolha, então você não se manda, quem manda na sua vida é o Senhor. E eu dei um salto, e eu tomei um banho de novo, peguei uma roupa, coloquei, peguei o carro e fui. Chamei as irmãs da minha igreja que ia comigo e fomos. Chegando lá, o Senhor me usou, assim, dentro da palavra, daquilo que precisava falar com a igreja. E quando terminou, e eu falando assim: "Meu Deus, eu preciso chegar em casa, eu preciso escrever, eu preciso escrever". Você sabe como é escrever? Porque você já escreveu. Aham. Eu preciso escrever, eu preciso escrever. Só que eu tinha que dormir, que eu não tinha dormido. Eu preciso escrever. Quando eu tô indo embora, quando a gente tem um propósito, o inimigo vai se levantar. Vai. Vem um motorista abençoado e chapa minha traseira. Chapa minha traseira, eu falei: "Meu Senhor da glória". E desci, olhei pra ele e falei: "Meu filho, me dá teu telefone, eu te dou o meu, porque eu já sei do propósito disso e nada vai impedir de eu concretizar aquilo que o Senhor já colocou nas minhas mãos e a gente vê como resolve". E para a honra e glória do Senhor, cheguei em casa, nesse mesmo sábado, dia 31 de maio, eu terminei de escrever o livro. E diante disso, veio o livro Além da Dor, Aprendendo a Superar. Por quê? Dor todos nós passamos, mas superar é necessário. Só que, como eu falei anteriormente, superar não é de uma hora para outra. Nós vamos aprender dia após dia. Verdade. Já viu o viciado, quando ele vai para a clínica de recuperação e ele trabalha para se recuperar, ele vai dizer o quê? Ele está limpo aquele dia. Então é viver um dia de cada vez. E assim eu tenho feito. Isso não quer dizer que eu não chore. Hoje mesmo pela manhã, eu já ouvi um louvor que lembrava a minha mãe, que ela gostava muito, e as lágrimas já correu pelo meu rosto. Só que hoje é uma forma diferente. Por quê? Eu estou me adaptando. Eu estou em processo de adaptação. E o processo de adaptação me leva a superar todos os dias. Então é mais um dia vencido e o nome do Senhor sendo glorificado diante daquilo
que não me fere, mas que ainda me traz uma lembrança, uma saudade que dói um pouquinho. Glória a Deus. Pastora, estamos chegando no fim. Deus, que podcast emocionante. Mas antes, queria que você falasse um pouco do projeto que nasceu, É. né? E logo após eu vou pedir para você deixar uma palavra para os nossos ouvintes, nossos Amém. telespectadores, daquilo que Deus colocar no seu coração. Então, eh, mediante todo esse processo, eu nunca deixei de fazer a obra do Senhor. E quando, no início dessa situação de tratamento de câncer, eu já falei que eu comecei a entender um pouquinho sobre a doença, a entender também que o câncer vem carregado de depressão, Uhum. porque quem está bem, daqui a pouco é diagnosticado com câncer. Em alguns casos, tem que fazer químio, perde cabelo, perde sobrancelha, perde tudo, e se encarar no espelho, não é tão fácil quanto Não, parece. é. Então nós criamos um grupo, Amigas do Bem, aonde dava auxílio a oncológico e depressivos e ansiedade, síndrome do pânico. Então tratávamos ali daquelas mulheres que estavam atravessando aquele processo. E isso, na verdade, nunca parou, porque lá na igreja nós fizemos, a roda de bate-papo, aonde mulheres depressivas iam e botava para fora tudo que estava sentindo, e muitas das vezes chegava lá arrasada, e depois que participava daquilo, falava: "Nossa, eu estou saindo daqui leve". Então, assim, isso foi nos abrindo um leque, né. Você precisa, saber aproveitar as oportunidades que são lhe dadas, mesmo que essas oportunidades sejam, cheguem na sua vida com dor. Então, o que eu passei, eu poderia ter me fechado até mesmo para dentro daquilo que o Senhor me chamou. Uhum. Só que eu aproveitei as ferramentas que eu tenho e o Senhor me instruiu a ajudar outras mulheres. Ó, Eu costumo dizer que mulheres entendidas da palavra ajudam a levantar outras outras mulheres. mulheres. Mulheres que seguem propósito ajudam a levantar outras Outras mulheres. mulheres. E isso faz parte da minha vida. Dentro disso tudo, o Senhor colocou no meu coração um projeto Mulheres que Edificam, Mulheres com Propósito. Dentro do Mulheres com Propósito, o Senhor colocou no meu coração, empreendedoras com a presença, porque muitas das vezes a gente só quer tratar de mulheres que já está ferida dentro da nossa igreja. Mas tem aquelas que ainda não conhecem Jesus ou que estão afastadas de Jesus. E além de ser pastora, eu também sou guia de turismo, eu trabalho com viagens e eu sei como é empreender, lidar com o público, e o Senhor colocou no meu coração, empreendedoras com a presença. Glória a Por Deus. quê? Muitas das vezes, a tua clientela busca em você um apoio, busca em você não é nem psicóloga, mas É. alguém vai parar para você, vai contar toda a sua história e você vai precisar ter uma palavra para auxiliar. Então, assim, o Empreendedoras com a Presença chegou num momento, bem importante, na minha vida, de ajudar pessoas que estão começando agora, porque começar não é tão fácil quanto parece. Sim. Umas começam no fundo da casa, do quintal, na varanda, e ali vai adquirindo um número de clientela, e dentro dessa clientela vem muitas pessoas feridas. E muitas das vezes, através de uma palavra sua, você consegue levantar outros. Quantas pessoas que são passageiros meus, que chegaram e falaram assim: "Poxa, através do seu passeio eu fui curada de depressão". Como assim? Um passeio? Não, foi a presença que eu carrego. Glória a Deus. Porque dentro daquilo que eu faço, eu sempre convido a presença do Espírito Santo. Então diz a palavra do Senhor que aonde Jesus está, alguma coisa acontece. Então, dentro de tudo isso, veio o projeto Mulheres com Propósito e Empreendedoras com a Presença. Eu te Amém. convido a fazer parte também um dia, se você assim sentir desejo, se o Senhor tocar no seu coração, que você possa também fazer parte desse projeto. Aqui está na tela, além da dor, é a foto
Ilustra você e sua mãe? Não exatamente. A Não. editora buscou essa foto, mas ficou muito Mu parecido, e eu ia falar isso. muito O parecido. te falar, foi maravilhoso, eles foram muito felizes, É, como se representasse, né. isso. Bonito, capa bonita. É, E o conteúdo eu tenho certeza que tá lindo, gente, compre, nós vamos deixar aqui as redes sociais da pastora, tá. Você está acionando, chamando ela e adquirindo esse livro. Tenho certeza que você será edificado. Foi edificado aqui? Você lendo o livro vai ser muito mais. Não perca essa oportunidade. Amém? Pastora, nos deixa uma palavra para os nossos telespectadores e logo depois eu vou falar dos nossos patrocinadores. Pode ficar à vontade. Aí, então, naquela lente ali, ó. Eu costumo dizer que é a lente da verdade. Por quê? É a lente da verdade, é onde nós anunciamos de fato a verdade. A verdade que transforma, que liberta, é que verdade. Jesus. O livro de Salmos, ele vai dizer: "Os que semeia com lágrimas, cegarão com alegria". Então, de repente, você está no meio de uma dificuldade tão grande que você só vê choro, tristeza na sua vida. Mas mesmo que você esteja atravessando esse deserto, não deixa de semear, porque certamente essa semente, ela vai germinar, ela vai dar fruto e você vai se alegrar com o retorno que o Senhor pode te proporcionar. Então não deixa que o momento defina a sua história. Essa é a palavra que eu tenho para deixar para o seu coração. E que Deus abençoe a todos vocês. Glória a Deus. Está conosco, de modas feminina. Vai vir ali na tela. Tadã! Espera aí, gente. Chegou. Está conosco, de modas feminina. O Instagram é @edmodas_feminina. O WhatsApp é 968 13 59 70. Vou repetir para você gravar e ir lá, porque eu tenho certeza que você vai achar qualidade, vai achar estilo, vai achar bom preço. É de modas feminina. O, WhatsApp é 921, tá? 968 13 59 70. Lembrando que entregamos para todo o Brasil, tá bom? Está situada nas ruas Ernestinas de Mato, Três Pontes, na Rua Campestre, 7 de abril, bem aqui embaixo da nossa do nosso estúdio. Caso você queira me conhecer pessoalmente, você que não me conhece e gostaria de dar um abraço, vem aqui, compra na Edmodas e me dá um abraço, você será muito bem recebido, eu tenho certeza. E está também aqui conosco, ô mãe, compra Alpha Kids. Está conosco Alpha Kids, moda infantil. O Instagram é Alpha Kids underline moda. O número é 2197 47 88 443. Vamos lá? 2197 vamos lá. 21 9 7478 7478 8443. A Alpha Kids é só online, tá? É loja online, não tem física. Então, você vai pedir em todo o Brasil, eles estão entregando. Eu tenho certeza que você vai amar. Tem preço, qualidade, beleza, fofura, tá bom? Tem para meninos e meninas, tá bom? Não esqueça, passa lá, vai no Instagram, confere que tudo isso que eu tô falando é verdade. Eu garanto. Amém? Vamos lá, pastora. Para terminar, nós temos o nosso quadro, que é o bate e rebate. Eu digo uma palavra e você vem o que pá, Divernamente, isso meu aí. Pai. Vamos lá. Como é que é? Um exercício mental. Vamos lá. Fé, Firme fundamento das coisas que não se vê, mas que se esperam no Senhor. dor,
que com a presença do Senhor é capaz de suportar e superar. Superação. O que eu tento fazer todos os dias. Amar. A Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Não tem como fugir disso, Não né? tem No mundo como. que nós estamos vivendo, nós precisamos de fato e de verdade amar, né? O amor é o princípio de todas as coisas e é o princípio do evangelho, né? É o Sim, princípio de todas as coisas, porque amar a Deus sobre todas as coisas. E o princípio do evangelho é amar o teu próximo, não tem como é. se É a amar, base de tudo, né. é a base. Eh, e nós começamos orando e nós terminamos orando. E aí eu passo essa oportunidade para todos os nossos convidados e eu quero convidar você a estar orando por nós, orando pelos nossos ouvintes, telespectadores, pelo nosso programa. Eu quero te dizer que segunda-feira tem mais, não sei se você chorou igual a mim, mas eu tenho certeza que você vai ser edificado através desse programa. Tenho certeza que o Deus que está curando a pastora também está curando você. Por que que eu estou falando curando? Porque ela está em processo de cura, né. E nada melhor de falar de dor quem sabe. E aqui ela está contando o seu testemunho, eu sei que cadeias estão sendo quebradas, sei que algemas estão sendo quebradas, eu sei que Deus está entrando dentro de quartos agora, sei que Deus está entrando dentro de vidas agora. Eu quero te dizer, você talvez não esteja preso a dentro de um quarto, mas está preso dentro de si. Você está sorrindo, está cantando, está trabalhando, não parece que está acontecendo nada, mas você está em luto por aquilo que você perdeu, por aquilo que você não conquistou, por aquilo que você passou. Eu quero declarar na autoridade do nome de Jesus e no nome de Jesus, através desse Espírito que habita em mim, eu quero declarar sobre a tua vida que haja livramento, que haja cura, que haja quebra de maldição, quebra de palavras que talvez foram lançadas na sua juventude, na sua mocidade. Talvez você, quando criança, vem carregando mágoas daquilo que você viveu lá atrás. Eu quero declarar nessa noite, nessa manhã, nessa tarde, nesse horário que você está assistindo, nesse dia, que Deus está entrando, está quebrando tudo aquilo. Oh, aleluia. Eu estou debaixo de uma autoridade e eu quero declarar sobre a tua vida que tudo aquilo que te prendia não te prenderá mais. Tudo aquilo que travava a tua vida não vai travar mais. Tudo aquilo que te impedia de caminhar não vai impedir mais. Você viverá tudo aquilo que Deus planejou e projetou para sua vida. Receba em nome de Jesus. Pastora, ora por nós em nome de Vamos orar. Jesus. Te convido a você que está em casa, que nos acompanhou, que possa também estar orando Em juntamente nome conosco. de Jesus. Senhor nosso Deus e Sim, eterno Pai, Deus. nesse momento eu quero ser grata a Sim, Ti por essa Jesus. oportunidade, juntamente com a pastora Paloma, com a Sim, equipe que aqui está, Deus. Obrigada. porque sem eles não seria possível. Ah, E Senhor, eu tenho certeza que verdade, a Tua presença aqui no nosso meio, ela é verdade, real. E é por verdade. conta do Senhor que nós estamos aqui. É por Porque causa de ti. tudo que tem feito aqui é para a honra e para a glória do seu nome. Assim como a pastora já acabou de falar, pessoas em casa possa ser verdadeiramente alcançado pelo poder da tua palavra, pelo testemunho, que as tuas mãos possam alcançar a cada um deles. Pai amado, e que eles possam também superar as perdas, as dores, os desertos que muitas das vezes o Senhor nos permite atravessar. Mas dentro disso é para nos amadurecer. Então, Pai amado, que essa palavra possa germinar em cada coração. E como foi falado aqui nessa noite, ou será que eles estão ouvindo na parte do dia ou da tarde, que Deus não honra sentimento, Deus honra a atitude. Então, que eles possam fazer assim como Ana, ela fez, ela se levantou e o Senhor atentou para a petição de Ana. Então, Pai amado, e nessa noite, que nessa tarde, que nessa manhã, a tua presença
esteja constante sobre as nossas vidas. Continua abençoando esse projeto, o Conectado com Cristo, que esse programa possa ir avante, o Senhor possa Em soprar nome de longe Jesus. e que coisas extraordinárias Em nome possam de acontecer Jesus. através dessa programação. E que o Senhor nunca falte a nenhuma edição aqui neste lugar. É o que eu te peço e te agradeço. Em nome do Pai, do Filho e do Divino Espírito Santo de Deus. Amém. Glória a Deus. É a primeira vez que Deus me toca e eu preciso fazer aquilo que o Espírito Santo está colocando no meu coração. Eu vou só declarar sobre você através de um louvor. Você que vai ouvir, creia no poder do louvor profético. Não desista, não pare de crer. Os sonhos de Deus jamais vão morrer. Não desista, não pare de lutar. Não pare de adorar. Levanta seus olhos e vê. Deus está restaurando os seus sonhos e a tua visão. Recebe agora. Recebe a cura. Recebe a unção de ousadia, unção de conquista, unção de multiplicação. Receba em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Até segunda-feira que vem. Deus abençoe. Eu sinto a presença do Senhor. Que essa presença que está invadindo aqui agora possa te invadir aí. Que essa presença que está sendo manifestada aqui possa ser manifesta aí. E que o nome do Senhor seja glorificado. Em nome de Jesus. Fique com Jesus. Fique com Deus. Eu me despeço de você. Mas o Senhor não se despede de você. Enquanto eu vou embora, receba aí a cura, receba o milagre, receba o Espírito Santo. Um beijo, Deus abençoe.